Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Daqui a pouco eu vou tirar o som. Mas para que nós entremos no clima que nós precisamos entrar, é sempre importante relaxar um pouco. Clemilson, aí está. Vocês estão percebendo a imagem que está exposta aí? Vocês estão percebendo que existe uma marca, um logotipo, bem abaixo? Nós trabalhamos com a saúde. Quando vocês se propuseram a trabalhar no trabalho que vocês estão desempenhando, vocês se comprometeram com a saúde. Um dia que o trabalho de vocês fica sem ser executado, nós somos penalizados. Como o trabalho de vocês é importante. Mas nem sempre nós que estamos desempenhando um trabalho pensamos na importância que temos para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade. Normalmente, quando você veste o uniforme de uma empresa, você acha que você é funcionário daquela empresa. Na verdade, nós sabemos que nós não somos funcionários, apenas funcionários de uma empresa. Nós somos aqueles comprometidos com o que nós fazemos. Quando eu me comprometo com a minha empresa, quando eu sei o peso do compromisso que eu tenho, quando eu visto o uniforme de uma empresa, o meu trabalho começa a ser produtivo. Eu joguei futebol quando era jovem e eu treinava muito. E eu treinava na areia, justamente porque quando eu batia o pé no chão duro, eu era muito ágil. Mas quando eu ia para o campo jogar e percebia que alguém que vestiu a camisa do meu time não estava nem aí, porque tem momentos que você está aqui, mas não chegou ainda. Eu posso apostar que tem aqueles que ainda já estão aqui, mas a mente está lá no problema. Talvez tenha alguém com algum assunto para resolver em casa, uma filhinha doente, a esposa doente, coisas que tiram a gente do foco. Aqui nessa reunião é importante que nós sejamos sintonizados, mas no nosso trabalho, se você estiver no desempenho do seu trabalho, qualquer um que seja, se eu estiver lavando louça na minha casa, com a mente em outro lugar, eu estarei correndo o risco de que aquela faca que eu estou lavando corte a minha mão. Eu percebo o trabalho de vocês. Eu vejo que vocês têm que trabalhar num pique só. Hoje eu olho para a garotada trabalhando e sinto um certo desconforto. Eu me sinto assim um pouco humilhado, porque eu já fui bom nisso. Quando eu vejo a molecada correndo e vocês só trabalham no pique, eu fico imaginando quantos atletas tem aqui nessa empresa. Não são poucos. Talvez você ainda não tenha se despertado para isso. Talvez o trabalho de você está no pique, porque tem que estar. Talvez você ainda não se despertou. Poxa, espera aí, eu tenho um dom que precisa ser explorado. Eu sou um atleta. Será que tem alguém entre vocês que já está pensando em ir para um lugar onde possa aprimorar o dom que você tem? Talvez a empresa tenha até uma maneira de incentivar isso. Você é um atleta representando a Vital, imagina, amanhã você pode estar participando de qualquer tipo de competição que você leva, porque o trabalho de vocês exige isso, pique, rapidez, simpatia, porque quando passam vocês lá na rua que eu moro, eu nunca vi ninguém de cara amarrada. Quando a gente olha, a gente é cumprimentado. É bacana. E quando chega o final do ano,
A minha esposa tem um prazer danado em separar panetone para a equipe que passa na minha rua, porque nós sabemos como vocês são importantes. Agora, o tema da nossa palestra hoje é: mude sua vida e mude sua mente, ou mude a sua mente e mude a sua vida. Olha só, quem é que torce pelo Fluminense aqui? Levanta a mão. Ó, eu gosto de ser tricolor porque eu gosto de ser exclusivo. Viu? Aqui em Foz do Iguaçu deve ter uns 10 tricolores só. E olha lá. E olha lá. Mas quando a gente pensa em algo que a gente gosta, esse hino fala a paz, a esperança e o vigor. A paz, o branco, a esperança, o verde e o vermelho, que é o vigor. Se isso estiver presente na nossa vida, o mundo começa a ser melhor. Não o Fluminense, mas a paz, a esperança e o vigor. Sem isso, não tem nada a ser feito. Não é bonito? Olha lá. Vocês ainda estão em tempo de se converter a tricolores, viu? Quem quer se converter aqui, levanta a mão. Quem quer aceitar o Fluminense como seu time do coração, pode levantar a mão. Vamos lá, galera, vamos começar o nosso trabalho. Você está disposto ou você está disposta a mudar sua mente e, para isso, mudar sua vida? Sim ou não? Eu quero ouvir. Você está disposto ou você está disposta a mudar sua mente e, consequentemente, mudar sua vida? Nós vamos entender a proposta da fala. Quando eu mudo a mente, mudar a mente não é trocar a minha cabeça pela tua, tá? Corta a minha, põe no seu lugar, põe a sua na minha. Mudar a mente é mudar a posição mental. O que você acredita? Você acredita em quê? Qual é a sua esperança? Qual tem sido a sua expectativa de vida? Quando você está trabalhando, você está feliz? Você está grato a Deus? Ou você é daquele tipo que já amanhece reclamando e dorme reclamando? Cada um responde a si mesmo. A mente é individual. Agora é hora de você pensar, você ir para dentro de você. Quando eu sou insatisfeito e amanheço, levanto, com aquela preguiça normal, né? Na hora de dormir não tive pressa de ir para a cama. Fiquei lá fazendo coisas. Mas na hora de acordar, normalmente é: meu Deus, tem que trabalhar hoje. Mas se você pensar que nesse instante que você está levantando, existe aquele sujeito que já não pode levantar, ou porque morreu, ou porque sofreu um acidente e ficou paraplégico. Se você pensar isso, a tua mente começa a mudar. Você já não vai ter mais direito de reclamar na hora de levantar para ir trabalhar. Pelo contrário, você vai abrir tua boca e vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu posso ficar de pé, posso trabalhar, posso suprir minha família, posso alimentar os meus queridos, posso ter uma dignidade. A mente, ela comanda. Se você está com essa mente preguiçosa, se você está com uma mente de chegar no trabalho e o primeiro colega que você encontra, você já começa, sabe como é que é? Começa a contar as ladainhas, as tristezas, as dificuldades, as angústias, as broncas, as raivas. Você, além de se matar, você mata o seu colega. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que estar de olho em mim mesmo, para que eu não seja um agente da morte, porque morte não é só morte física. A morte física não é a pior morte. A pior morte é quando nós
não olhamos para nós mesmos e conseguimos ver o valor que nós temos. A pior morte é quando você começa a se focar e se olhar e se desvalorizar. A pior morte é quando você começa a se olhar e não acredita nem em você mesmo. A morte é sutil, ela é pegajosa, porque quando você está na morte, encosta nela, a morte que está em você passa para ela. Aquele sujeito que chega no trabalho e diz bom dia, a gente sente que o bom dia dele está cheio de tesão pela vida. O tesão não é só sexual não, viu? Se eu for lavar meu carro sem tesão, o meu trabalho vai ficar uma porcaria. Se eu for cortar a grama da minha casa sem um tesão, o meu trabalho vai ficar uma porcaria. Tesão é vontade. Se alguém aqui hoje estivesse vindo para o trabalho sem esse pique, a partir da minha fala, eu dou a cara a tapa, se não vai mudar. A partir de mim, tá? Porque pela lei da física, quem fala, ouve primeiro. Eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim mesmo. Eu não vim aqui para falar para ninguém, primeiro eu falo para mim mesmo. Eu sei que eu tenho que melhorar em muitos aspectos. Por isso que eu procuro mudar a minha mente todo dia. A mudança de mente não é um fato que acontece no clicar de dedo. A mudança de mente se dá agora. Olha para dentro de você. Como você está se vendo hoje? Perceba. Pensa um pouquinho, olha lá para trás. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós nascemos da mesma forma. Eu sou professor de biologia. Eu sei que para que eu estivesse aqui, duas pessoas tiveram de se unir. A minha mãe teve que dar a parte dela, meu pai teve que dar a parte dela no sentido cromossomial. 23 da parte dele, 23 da parte dela, que se uniram ali e formaram um indivíduo. A chance que foi dada a mim, foi dada a cada um de nós. Essa chance que eu falo, não é de se dar bem na vida, não é de ter dinheiro, é a chance de ter a vida. Talvez no dia que você nasceu, muitas crianças tenham nascido e morrido. Talvez na tua mente agora, você pode ter pensado, para ter o pai que eu tive, melhor que eu nem tivesse nascido. É mentira. Se não fosse o pai que você teve, você não estaria aqui. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seu tempo sobre a face da terra. Independentemente do que foi a tua mãe ou do que é o teu pai, ou se já estão vivos, se já morreram, não importa. O teu papel é honrá-los. O teu papel é agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe. Agora, nós estamos aí, cheios de vida. Será que nós estamos orando a Deus para agradecer a empresa que me dá um emprego? Será que eu lembro dos meus companheiros que estão na administração da empresa, que de vez em quando se deparam conosco na sua devida função para conversar, para trocar ideia? Será que eu estou tendo essa humildade de voltar para Deus para falar, Senhor, obrigado pelo Clemilson, Senhor, obrigado pelo fulano, pelo ciclano? Isso é o nosso papel, porque quando eu oro pelo outro, sabe o que eu estou recebendo? Esse é o livro de Jó. Eu não sou um cara religioso, eu só sou cristão. Jó é um cara que passou todo tipo de aperto, perdeu tudo. Houve um momento que a Bíblia diz, lá no finalzinho do livro de Jó, que Deus mudou a sua sorte quando ele começou a orar pelos seus amigos. Até ali Jó era o desgraçado. Ai, eu estou sentindo dor, ai, ai, ai. E os amigos estão lá, que é isso, Jó? Não é bem assim, vamos, Jó, encoraja. Mas o dia que Jó mudou o foco, em vez de ele estar pedindo, vem cá, me consola, ele passou a ser um consolador. No dia que Jó começou a orar pelo colega dele, pelo amigo que estava ali para consolar ele, Deus mudou a sorte de Jó. Você quer ter a tua sorte mudada? Começa a orar um pelos outros. Começa a vir para o trabalho de manhã, em vez de ficar falando abobrinha, desculpa, é direito de cada um. Nós podemos nos reunir no cantinho e começar a falar, Senhor, guarda o nosso dia, livra de acidente.
Eu estava andando ali pela Paraná e eu vi a hora que um rapaz desceu de um caminhão e o joelho dele torceu. Do jeito que ele caiu, eu vi que houve a torção e ele caiu no chão. Doeu. Mas doeu em mim. Porque se eu não sou capaz de sentir a dor do outro, eu não conheço a Deus. Se você não é capaz de sentir a necessidade do teu colega, você pensa que conhece a Deus e não conhece não. Quando perguntaram para Cristo qual o maior dos mandamentos, pensaram que ele fosse falar: não roubarás, não adulterarás. Ele falou: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão se amando? Vocês estão se respeitando? A tua maior arma não é aquela que o camarada saca e atira. A maior arma do homem é a língua. Se você diz para a tua mulher: querida, eu te amo, se você praticar isso, você vai ver que teu casamento vai ser salvo. Querido, obrigado pela minha camisa passada. Querida, obrigado por você ser mãe dos meus filhos. Quando nós utilizarmos a fala de uma forma proativa, positiva, as coisas vão mudar ao nosso redor. Eu falo demais, me perdoe. A cada dia, a espécie humana precisa ser melhor. Vamos ver como. O homem é destrutivo. O homem não quer saber se o outro é semelhante. Ele soltou a bomba atômica e continuou matando por questões ideológicas. O homem mata porque ele não sabe o que é a vida. E o matar, repito, não é só matar o físico. O matar é você chegar perto de alguém e falar: cara, você é um incompetente. Você não se manca, rapaz. Isso você mata pior do que aquele que faz o ato físico. Ali nós vemos a criatividade. Vejam lá o que o cara fez na árvore. Veja aqui o que o cara aproveitou. Ele aproveitou pneus velhos e fez um jardim na casa dele. Será que se a nossa comunidade pensasse dessa maneira, vocês teriam tanto lixo para pegar? Lixo não existe. O que existe é coisas que as pessoas descartam achando que é lixo. Mas o artista faz a arte até naquilo que os outros chamam de lixo. Olha que lindo o jardim. Se o homem fosse criativo e deixasse de ser destrutivo, o mundo estaria na mão do homem. O mundo estaria na nossa mão. Essa frase, as pessoas dizem que foi de Tales de Mileto, outros dizem que foi de Sócrates, outros de Heráclito. Conhece-te a ti mesmo. Eu quero conhecer meu filho, eu quero conhecer minha esposa, eu quero conhecer você. Mas quando eu falo, tira o foco de fora e começa a jogar o foco para dentro, aí você vai fazer jus a essa palavra aí: conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, eu sei aonde eu tenho que melhorar. Só você pode fazer isso. Você e Deus. Porque só Deus conhece aquilo que está na nossa mente. As pessoas só vão nos conhecer quando nós abrimos a boca e falamos. Tem garotinha aí bonitinha andando aí fora de carro zero, moto bonita, e as garotinhas ficam todas serelepes, né? Aí quando chega perto daquele bonitão, quando ele abre a boca é só abobrinha. Será que as mulheres inteligentes ficam com um peão desse? Não. As mulheres querem conteúdo. As mulheres querem alguém que saiba o que dizer. Então, para isso, eu tenho que me conhecer. O autoconhecimento é um processo que muda a forma como uma pessoa interage com o mundo. Interagir é trocar ideias, trocar experiências, trocar vivência. Olha aí. E também interage com as outras pessoas, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender coisas novas. Então, quando eu me autoconheço, às vezes o cara é tão fofoqueiro que ele quer saber da vida do outro, né? Ih, rapaz, você soube o que aconteceu com o Reni?
Aliás, o brasileiro está pegando a mania de fofoqueiro. O brasileiro só está entrando na internet para ouvir falar da vida do outro. Será que o fulano roubou mesmo? Isso é papo furado. Será que se nós perdêssemos tempo em conversas que edificam, será que nós mudaríamos alguma coisa e até nós mesmos? Será que já não está na hora de a gente deixar essas fofoquinhas de lado e começar a cuidar do quintal da nossa casa? Será que não está na hora de parar de olhar para a vida do outro, para falar que o outro é pior do que nós? Nós somos iguais! E nós temos que pedir: Senhor, tenha misericórdia para que eu também não caia numa dessas. E quando eu sou misericordioso, não é que eu vou fazer e dizer que ele está certo ou errado. As pessoas fazem da vida o que querem. Mas eu não sou obrigado a querer o mal de ninguém. Você não é obrigado a querer o mal de ninguém. Eu tenho uma obrigação de querer que o mundo melhore. E quando eu já falei, quando eu oro pelo esse mundo que está dessa maneira, eu acho que eu faço alguma coisa. Cogito ergo sum, penso, logo existo. Que maravilha! Independentemente do que você tem no bolso, independentemente do teu salário, independentemente de quem você seja profissionalmente, você pensa. Que privilégio, né? Às vezes nós amanhecemos no piloto automático. A gente não pensa que a gente pensa. Olha aí, tem cara que finge que pensa. Olha que ar de intelectual que esse rapaz tem. Aquele ali está pensando até hoje. Mas tem gente que pensa, mas também... Vamos ver aqui uma coisa. Perde tempo. Fala, rapaz. E aí, tá trabalhando não? Tinha que vir fuçar o WhatsApp. Agora fica aí. Não lembro com essa cara. Vamos trabalhar, meu. Vamos trabalhar. Depois que inventaram esse tal do WhatsApp, vou te falar uma coisa, viu? O marido já não tem mais papo. Esses dias eu fui comer uma esfirra com a minha esposa. E tinha uma mulher e um rapaz, uma senhora bonita. Veio a comida dela e dele, ela virou para o canto e ó, no WhatsApp. E eu estou de olho nele. Que desastre. O relacionamento também está se acabando por causa desse negócio. Em casa o filho está com o WhatsApp dele falando com fulano, a mulher está falando com outro, o marido está falando com outro, e já em casa não existe mais coesão, não existe mais pensamento único, já não se troca ideia. Querido, o que a gente vai fazer amanhã? Qual a nossa programação? O que é isso? Isso é caretice, Mário. O bom é o WhatsApp, mas numa empresa séria, quem está dando prioridade ao WhatsApp está correndo sério risco. O patrão está aqui falando alguma coisa, ou o chefe, e você cai na besteira de pegar o WhatsApp e fazer só assim, ó. Ele já anotou você. Temos que cuidar. Cuidado. Senão você perde marido, senão você perde mulher, senão você perde muita coisa na vida por um vício. Eu uso o WhatsApp? Uso. Mas eu tenho que me policiar. Outra coisa que mata a gente, procrastinação. Sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Esse camarada aí, ó, olha quanto serviço ele teria sobre a mesa. Tem empresa que está lotada desse tipo de gente. Será que o patrão, na hora de dar uma promoção, vai pensar num tipo desse? Ô Mário, você está falando de promoção? Claro! Se você não sonha, você não deveria nem estar respirando. Se você é aquele camarada que faz o teu serviço, desculpa, tá? Vou expor alguém aqui, tá bom? O Clemilson eu pedi para trazer o banco para frente. Eu estou de olho, eu sou professor, eu tenho que estar atento. Os rapazes que estavam sentados no banco que o Clemilson foi lá atrás pegar, levantaram, e ele abraçou o banco e ele trouxe o banco para frente. Meu avô tinha fazenda.
E o teste que ele fazia para contratar novos funcionários era deixar um rodo, uma vassoura jogada no chão. Ele ficava lá esperando o sujeito que veio buscar emprego. O camarada vinha com a mochila dele e chegava ali em cima daquela vassoura, passava por cima. Aí quando chegava na frente do meu avô, ele perguntava: você veio fazer o que aqui? Ah, eu soube que tem lugar para trabalhar. Tem, mas para você não. Porque se eu sou incapaz de ver um negócio e eu não faço porque não é minha obrigação, cuidado, tem gente de olho em você. Pode ser que amanhã você não esteja nessa empresa, ok? Qual o seu nome? Alan. Alan. Pode ser que o Alan amanhã já não esteja nessa empresa, mas será que se alguém telefonar aqui e perguntar: escuta, como é que é o Alan? Olha, o Alan é um cara espetacular. Ele está sempre participando, é um camarada cooperativo, bacana pra caramba. Será que eu posso dar uma chance para o Alan aqui? Claro. Será que a empresa tem gente aqui de olho na gente? Será que tem? Porque essa empresa é muito grande, pô. Essa empresa abre espaço em todo lugar. Ela é nacional, Clemilson? Será que se você se dedicar, parar de olhar para você, nesse sentido você tem que parar de olhar para você, mas será que se você começar a se valorizar, se empenhar, se envolver, será que pode acontecer que Deus mexa no coração de algum dos moços que estão lá atrás e ele olhe para você e fala: que garoto precioso, hein? Esse garoto pode chefiar a nossa empresa lá em tal lugar. Vou treinar ele, ele vai. Sabe por quê, pessoal? Joaquim Barbosa. A história de Joaquim Barbosa, sabe como é que é? O juiz, ele estava lavando um banheiro. Ele estava ajoelhado lavando um vaso, cantando uma música em inglês. Aí entra um cara no banheiro para fazer o que tinha de fazer, ouviu aquela voz bonita de um sujeito cantando uma música em inglês perfeito. Abriu a porta do banheiro e perguntou: rapaz, quem é você? Eu sou Joaquim Barbosa. O que você está fazendo aí? Lavando o banheiro. Pô, mas como é que você fala o inglês tão perfeito? Eu falo inglês e falo alemão. Sabe o que aquele cara fez? Arrancou dinheiro do bolso e investiu nele. Hoje ele é juiz federal. Aposentou, né? Sabe por quê? Porque quando ele estava de joelho lavando vaso, ele não estava a pé da vida. Certamente ele estava grato a Deus. Eu estou aqui lavando banheiro hoje, mas eu lavo com dignidade. Vocês têm dignidade. Vocês estão aqui porque vocês têm dignidade. Se vocês não tivessem dignidade, vocês estariam lá fora, sabe aonde, né? Não preciso nem falar. Parabéns, vocês têm dignidade. E trabalha da melhor maneira possível. E não venha com esse papo de que hoje eu não estou tão bem, eu vou até o médico, ele vai me dar 5 dias. Porque quando você falta, o patrão vê que você não faz falta. Cuidado. Não faça corpo mole. Apesar de uns terem grana, outros não terem, uns serem bonitos como eu e outros nem tanto. Vocês gostaram, né? Apesar disso, todos nós somos esse tipo aqui, ó. Para quem crê e para quem não crê, não importa. Tem cientista que fala outras coisas, mas quando você morre e você é cremado, sobra uma caixinha de fósforo, cheio de poeira. Sabe o que você é? Barro. Então nós não podemos olhar para o outro e achar que somos melhores do que ninguém. Nós somos esse tal aqui, ó. Mas em compensação, a mão de Deus nos fez esse ser tão complexo. E aquilo ali somos nós. Citosina, guanina, uracila, adenina. É a composição. Quando alguém quer saber se alguém fez alguma lambança, vai fazer o teste de DNA, ácido desoxirribonucleico, para saber se você é filho ou não daquele cara. Para saber se quem fez aquela lambança é você ou não, porque você é único. Não existe ninguém igual a você.
olha para você agora e fala: eu sou único. Fala, eu quero ouvir. Eu sou único. Fala. Eu quero ouvir, porra. Eu sou único. Fala. Eu sou único. É para rir sim, é para rir de alegria. Você é único, não há cópia. Que maravilha! Você é única. Isso é lindo demais. Por isso que é tão difícil encontrar um que seja compatível quando tem que fazer transplante de medula. É raridade. Nós somos únicos. E nós somos esse cara aí. Olha lá. Espírito, alma, que vem do grego psiche. Quem é da área de psicologia sabe bem do que eu estou falando. É do grego psiche. Mente, vontade e emoção. Isso tudo é igual ao eu. Por isso que você é único. Nessa parte, alguém pode entrar em você. O psicanalista pode até chegar ali, trabalhar aí. Mas na parte mais interna sua, que é o espírito, só um pode tocar: Deus. Se você crê em Deus, sabe onde Ele está? Tem alguns que estão orando: ó Deus, Tu que estás nos mais altos céus, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Desculpa, está orando errado. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Sabe onde está Deus? Está dentro de você, cara. E se Deus está dentro de você, você é uma bomba atômica. Entende? Para de olhar para as suas pequeninices. Deus, se você crê nele, está dentro de você. Agora, Ele dentro de mim, sabe o que Ele faz comigo, Mário? Você tem que corrigir aqui, você tem que corrigir ali. Mário, Ele é que vai falar. Eu obedeço se eu quiser. Tem camarada se matando, fumando. É direito de cada um. Meu pai era um homem, filho de português, com negra. Meu pai era um homem de 1,96 m, a mão dele parecia uma penca de banana. Quando ele estava para morrer, ele me deu o anel dele. E o violão. Quando eu tentei colocar o anel dele no dedo, ficou igual um bambolê. O dedo dele era desse tamanho. Só que eu lembro que eu ia para o Maracanã com ele, eu e meu irmão, e ele pegava um cara muito alinhado, bonito, muito grande, andava com um terno de linho, porque a empresa pagava muito bem ele. E ele ia para o Maracanã com aquele terno de linho, chegava lá, ele metia a mão no bolso, parecia um ator de Hollywood. Todo fumante parece um ator de Hollywood. A primeira tragada do cara parece que tem todas as câmeras de olho nele. Aí ele pega o cigarro, faz assim, aquela marra, né? Faz aquele biquinho, ó. Aí ele pega, coloca o cigarro na boca, olha para o horizonte e risca, pá. Aí a primeira tragada dele faz assim. Parece o Sócrates, o pensador. Só que meu pai fez isso durante um tempo da vida. Sabe o que diz Anthony Robbins, um camarada aí da neurolinguística? Se você optar pela dor, vai colher o prazer. Se você escolher o prazer, vai colher a dor. Vou repetir. Meu pai, quando acendia o cigarro e fumava, era prazer ou dor? Prazer. Sabe como é que ele morreu? Igual um peixinho fora d'água. Aquele cara que era daquele tamanho, forte, eu vi ele fininho, magrinho, tentando respirar sem poder. E eu ali ouvindo a respiração dele, o final da vida dele. Vale a pena? Continua escolhendo o prazer, continua fumando, não tem problema. E ele fumava bem porque ele era funcionário de uma empresa, Souza Cruz, e a empresa dava cigarro para ele, ministro. Fumava bom cigarro.
Continua fumando. Quem opta pelo prazer vai colher a dor, e quem escolhe a dor vai colher o prazer. Se você está estudando, estuda sério. Estudar é um pé no saco, é dor. O teu colega vai ligar para você: ei, cara, vamos jogar uma partidinha de sinuca? Você fala: não, estou estudando. Pô, você trabalhou o dia inteiro, cara, agora vamos nos divertir, vou tomar uma ali, vamos. Vou não! Escolhi a dor! Amanhã o teu colega vai te encontrar, sabe como? Você formado. E o bacana que escolheu o prazer vai falar que você deu sorte. Porque os incompetentes sempre vão dizer: o cara deu sorte, não viu quanto aquele cara ralou. Está disposto a mudar a mente para mudar a vida? Ah, já comecei a pensar, acho que vale a pena. Porque errar todo mundo, todos nós podemos errar. Não estou aqui para julgar. Errar todos podemos errar, mas nós temos a obrigação de nos arrepender. E se você tem alguma coisa no coração hoje, que você precisa pedir perdão até para o seu colega, alguma palavra que você falou, que não entrou bem no ouvido dele, você tem até a oportunidade hoje de chegar perto dele: cara, foi mal, hein? Precisamos estar juntos, precisamos somar, precisamos produzir, me perdoa, tá? Falei mal. Aqui vem um aspecto, eu não sei meu tempo. Aqui eu tenho a personalidade, a persona e a máscara. E aqui eu tenho o caráter, gravar. Cada um de nós tem sua característica peculiar herdada dos pais. É o genótipo e o fenótipo. O que é o genótipo é o que está dentro de mim. O fenótipo é o que eu sou por fora. A personalidade, a persona, é a máscara que eu posso estar usando. O cara é um safado, um bandido, mas ele coloca um terno caríssimo, entra num carro importado, engana até gerente de banco. Quantos minutos eu tenho? Não interessa. Pau no burro! Aqui eu tenho o caráter, a virtude moral. É uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Vamos falar isso? Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos de justiça, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Todos nós estamos sujeitos às mesmas forças: à gravidade, ao medo, à incerteza e ao tempo. O tempo é um negócio que não volta atrás, você não tem como estocar. Você começa com 24 horas, terminou o dia, aquele tempo que você perdeu não estará à sua disposição. O que você está fazendo com o seu tempo? Perdendo? É hora de começar a pensar de que maneira você está aproveitando o seu tempo. Isso aí é muito bonito. Vamos ver se rola. Está ouvindo? É o passarinho que cantou. É o barulho da água. Você sabe por que eu coloquei essa fotografia ali? Porque aquilo ali era uma pedra total. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água bateu tanto ali que rompeu. Será que você está permitindo a você mesmo se transformar pelas intempéries da vida? Quanto sofrimento você já teve na vida, meu filho? Sabe para que você teve esse sofrimento? Para você se tornar mais maleável, mais amigo, mais solidário, mais humano. O sofrimento é para nós nos tornarmos melhores. Vai abrir rombo na gente, mas nós melhoramos. Não tenham pressa. Não tenham pressa, o tempo faz o serviço. Olha que lindo. Olha que cara bonito. Você tem esperança de que o tempo te mude? Eu tive. Boa, Clemilson. Estão gostando do som? Não tenham pressa, o tempo muda a gente. Essa é minha ambulante.
O tempo faz coisa. Não tenham pressa, vocês vão ficar bonitinhos também. Olha que bigode sensual. Eu prefiro ser essa metamorfose. Metamorfose ambulante é a mudança. Aquela lagarta que você vê andando pelo chão e todo mundo sente nojo dela, não é? Ninguém quer pôr a mão na lagarta, mas ela vai entrar no casulo e vai se transformar numa linda borboleta. A borboleta você estende a mão para ela posar, mas ela era uma lagarta. Se você está em algum processo de transformação, não corra do pau, suporte. Você poderá se transformar. Tenha calma. Não desespere. Você melhora em tudo. Até no aspecto físico. Eu melhorei um pouquinho. Aliás, eu melhorei muito, porque nessa fase eu era gago. Eu perdi meu pai com 13 anos, minha mãe com 16, eu travei. Eu não falava presente em sala de aula. Eu só aprendi a tocar violão porque eu queria namorar. E como é que um gago vai namorar uma menina? Você quer me namorar? Não dá, né? Aí eu ouvi uma vez que o gago não gagueja enquanto canta. Eu fui aprender a tocar violão para dar uma cantada na minha mulher. E deu certo. A primeira música que eu cantei para ela, eu não sei meu tempo, mas eu quero tocar, posso? Vocês vão curtir. Segura, você não precisa travar, não. Olha aí. Eu gago, sozinho, queria namorar, sem poder. Eu falei que todos nós temos um intelecto, nós somos seres pensantes. Quando você faz uma pergunta para você mesmo, ele vai te responder. E eu perguntei, o que eu posso fazer para namorar essa menina? E aqui dentro veio a resposta, o gago não gagueja enquanto canta. Mas aí eu podia chegar perto dela para falar, eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Não dava. Ela ia mandar eu achar meu rumo. Eu fui aprender a tocar violão. E a música que eu toquei para ela foi essa aqui, ó. Ó. Por sorte a gente tinha Vinícius de Moraes naquela época, né? Se você quer ser minha, olha que cantada, namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente esta coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ter. Vou acelerar, tá? Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os teus olhos têm que ser só dos meus olhos, os teus braços o meu ninho, no infinito de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois. Quando eu terminei, ela olhou para mim e falou assim, você tem namorada? E eu balancei a cabeça. Ela falou, você quer namorar comigo? E eu respondi, planejar pode dar resultado. Planeje, sonhe e não olhe para o obstáculo. Se eu olhasse para mim, eu estaria gago até hoje. Aí eu fui fazer faculdade e eu precisei aprender a falar. Aí eu fui atrás de alguém para me ajudar. No Rio de Janeiro tinha um tal de um médico chamado Pedro Bloch. E eu liguei para ele, doutor Pepe. Ele falou, pode parar, meu filho, eu sei que você é gago. Procura aí alguém da área de logopedia.
Se você não encontrar, me procure. Logopedia, quem quebra a perna vai tratar com o ortopedista. Logopedista é quem trata com a fala. Eu fui na casa daquela senhora, Lia Magalhães, em 3 semanas ela me ensinou a respirar. Em 3 semanas eu abandonei minha gagueira. Qual é o teu obstáculo? Qual é aquilo que está te bloqueando? Acredite até no último segundo. No good. Spring with the rebound. Half court, full court shot. Vocês perceberam o que esse cara fez? Estava perdendo de 76 a 79. Ele acreditou! Olha a cesta que esse infeliz fez. Fica olhando. Olha lá, a bola. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele acreditou nele. Você acredita em você? Será que se ele pegasse aquela bola e olhasse e falasse, pô, o tempo acabou, hein? Não dá mais para fazer nada, toma, acabou, perdi. Ele olhou e falou, dá! E jup! Aí vem alguém dizer, o cara dá sorte, técnica, perícia, treinamento. Você tem lido? Você tem perdido tempo, aspas, com leitura? Comece a ler. No finalzinho, a gente já está terminando, no finalzinho você vai entender por quê. Você tem que mudar as lentes pelas quais você está olhando o mundo. Quem que você vê aí? Quantos anos você dá para essa pessoa aqui? Fala. Rápido. 90. Você, quantos anos você dá para essa pessoa? 114. Mais alguém? Mais alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Oi? Fala. Quantos anos? Oi? 30? 30. Você viu que cada um viu de um jeito. 140, ele viu 30. Sabe por que ele viu 30? Vou mostrar para vocês. Aqui tem um queixinho lindo. Uma mocinha olhando para trás com o narizinho afilado. O cílio dela está ali e ela está olhando lá para trás. Pelo jeitinho dela, ela devia ser parecida com Elis Regina. Está lá ela olhando para trás, ó. Mas, em compensação, tem uma senhora idosa aqui, ó, o olhinho dela já enrugado, um nariz bastante... e uma boca, né? Sem dente. Essa mulher aqui tem 100 e tantos anos, mas essa mocinha aqui tem 20 e pouco. Se você estiver com um olhar no que é velho, você jamais vai ser jovem. Se eu olhar para a minha idade, 63 anos, eu vou falar, estou velho. Mas eu digo, banana por 63, eu tenho 30. Você está olhando para você? Como você está se vendo? O poder do paradigma. Os paradigmas são poderosos, pois eles criam as lentes através das quais vemos o mundo. Quem que está te prendendo? Hã? Quem que falou para esse cavalo que essa cadeira é suficientemente forte para prendê-lo? E por que ele está preso na cadeira? Tem coisas que estão prendendo você. O que está te prendendo? Quando você pensa, eu vou voltar a estudar, o que está te prendendo? O que está te prendendo? Você responde para você só. Tem alguma coisa te prendendo? Você está igual aquele cavalo. Você tem que se libertar. Mas a Bíblia diz também, sem mim nada podeis fazer. Fala para Deus, Senhor, eu tenho isso que me prende. Senhor, eu tenho aquilo que me prende. Você tem que ser livre. Livre de você mesmo. Quem quer ser livre de si mesmo aí, levanta a mão. Quem quer ser melhor, levanta a mão. Quem quer ser melhor, levanta agora do banco. Quem quer ser melhor, levanta do banco. E diga, eu quero ser melhor. Diga. Outra vez. Maravilha. Maravilha. Obrigado. Sentem-se. Está acabando. Quando você acredita em você... Estou falando muito alto, Clemilson? Estou acabando. Quando você acredita em você mesmo, sabe o que acontece?
O peixinho está nadando lá naquele aquáriozinho, bem pequenininho. Você salta. Isso é ser livre. Isso é ser liberto. Pensa nisso. Agora, as dores estão aí para você sentir. Francisco Otaviano falou: quem em brancas nuvens passou a vida, quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem jamais sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Você está com algum sofrimento, agradeça, porque você é homem. Se você não está sofrendo, você é uma sombra. Espectro é sombra. E esse sentimento te leva à depressão. Você fica um camarada insuportável. Até a criança está pensativa. Você está amarrado. Você tem que se libertar. Atenção! De repente você está no meio de um lugar sem rumo. Procura aí a equipe de apoio. Se você está se sentindo sem rumo, pode abrir teu coração. Aqui tem psicólogo, aqui tem pessoas com capacidade para te ajudar. Tem alguma coisa que está fazendo você perder o rumo na vida? Procura socorro lá. Ó. Pode abrir o coração, não vai perder o emprego por isso não. Doutor, eu estou passando por isso, estou fazendo isso, pode me ajudar? Grite. É um último vídeo para a gente ir embora. Olha se esse camarada aí está passando algum perrengue. Repara que ali está o farol. Às vezes a gente está sentindo dentro desse barco. Será que a gente tem chance? Tem alguém que a vida está parecendo com esse barco no meio da tempestade? Ali dentro tem um comandante e tem tripulação. Eles sabem o que fazem. O mar quer levar eles para baixo, mas eles sobem. Mas não basta a perícia deles. Fiquem atentos. Vocês lembram do farol no princípio? Sabe por que esse pessoal não se perde? Porque tem gente torcendo por eles. Fique atento no farol, vai aparecer. Aqui dentro tem um faroleiro. Está em tempestade? Vai ter alguém no farol dizendo: olha para mim, cara. Para de olhar para o mar. Você está olhando para onde? Para o farol ou para o mar? Se você olhar para o mar, você vai sucumbir, porque o mar é forte. Você tem opção: ou você olha para o mar,
ou você olha para o farol? Olhar para o farol é olhar para os companheiros aí que podem ajudar a gente. Olhar para o farol é olhar para Cristo. Senhor, eu não posso. Me ajuda. Você está disposto a olhar para o mar ou olhar para o farol? Você está disposto a mudar a mente e mudar a vida? Ou do jeito que está, tá bom? A escolha é tua. Vamos limpar a mente, fazer uma limpeza geral. Vamos tomar uma decisão. Decisão é cortar. Acreditar. Esses tais aqui acreditaram. Só vou contar a história de um para a gente encerrar, tá bom? Esse camarada aqui disputou a presidência dos Estados Unidos atualmente. Ben Carson. Ele era considerado pelos colegas de escola o orelhudo da turma. E ele acreditava nisso. Até que a mãe dele fez uma proposta dele começar a ler. E quando ele começou a ler, ele percebeu que não tinha nada de burro. Sabe quem é o Ben Carson hoje? Um homem que não conheceu o pai dele. A mãe dele era uma senhora muito simples, empregada doméstica. Ben Carson é o maior neurocirurgião vivo hoje. Neurocirurgião é quem opera cérebro. Ele foi o primeiro médico neurocirurgião que operou irmãos siameses unidos pelo encéfalo. Esse carinha ali que ninguém dava nada por ele, Ben Carson. Quem puder assistir o filme dele, assiste. Mãos Talentosas. Você vai chorar, mas você vai sentir muita vergonha de olhar para você e achar que você não é capaz. Pode dar som para mim? Que Deus nos abençoe. Que a cada dia nós sejamos encorajados a prosseguir e querer ser melhores. Aumenta bem. Obrigado. Pode anotar meu telefone, meu e-mail, estou à disposição de vocês, tá?